Exercício número 1 da aula 105 do 8º ano do ensino fundamental. As variáveis são as características que estão sendo analisadas em uma amostra ou população. Podem assumir valores numéricos e não numéricos. Essas variáveis são classificadas em... Vejam bem, nós podemos... o que significa... características que estão sendo analisadas. Então, por exemplo, se nós quisermos fazer uma pesquisa para ver a altura dos alunos, né? Então, isso nós estamos calculando valores numéricos. O que são valores não numéricos? Por exemplo, se nós estivermos fazendo uma pesquisa, um levantamento sobre preferência musical, né? Preferência musical, o cara vai dizer, eu gosto de gauchesca, eu gosto de funk. Não é um número, tá? É uma preferência. Então, quando nós estamos falando nesse tipo de situação, nós estamos falando de variáveis. A preferência musical é uma variável, a altura é uma variável. Só que elas se diferem. Umas a gente pede valores numéricos e outras não numéricos. A letra B está falando nas quantitativas. Quando nós falamos nas quantitativas, nós estamos buscando valores numéricos, né? Então, por exemplo, quantos irmãos você tem? Qual é a sua altura? Qual é a sua idade? Sempre que falarmos disso, estamos falando em variáveis quantitativas. Agora, as variáveis qualitativas são aquelas não numéricas. Por exemplo, preferência musical, cor dos olhos, cor do cabelo. Tá? Tudo isso são não numéricos, ou seja, são pesquisas qualitativas. Portanto, as variáveis são classificadas como sendo quantitativas, quando assumem valores numéricos, e qualitativas, quando assumem valores não numéricos. No exercício número 2 diz o seguinte: leia o enunciado abaixo e assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de preenchimento. Então, leia as afirmações abaixo e classifique em verdadeiro com V, e se estiverem corretas, ou falso com F se estiverem incorretas. Vamos analisar então. As variáveis quantitativas, ou seja, aquelas que a gente vai pegar valores numéricos, podem ser medidas usando uma escala numérica, são classificadas como discretas ou contínuas. O que significa discretas? O que significa contínuas? Então, nós pegamos uma escala numérica, tá? Nós vamos pegar números. O que significa discreta ou contínua? Por exemplo, quando eu vou perguntar a idade de uma pessoa. Ele tem 13 anos. E isso é uma variável discreta. Agora, o que significa uma variável contínua? Quando nós pedimos uma informação que será nos dado um valor numérico, mas esse valor numérico pode ser quebrado. Por exemplo, qual é o seu salário? R$ 1.230,45. Tá? Então, essa é a diferença entre discreta, variável quantitativa discreta, e contínua. Na discreta, quantos anos você tem? 13 anos. Na contínua, qual é a tua altura? Por exemplo, eu tenho 1,65 m. Tá? Então, essa aqui é a diferença. Portanto, essa primeira é verdadeira. Segundo, altura, peso e tempo são alguns dos exemplos das variáveis quantitativas contínuas? Sim, né? Por quê? Porque quando a gente pede a altura, eu tenho 1,65. 1,65 é um número quebrado. Qual é o seu peso? Eu peso 70
kg. Percebe como é quebrado o valor? Tempo. Há quanto tempo você foi viajar lá pro litoral? Fazem 2 anos e meio. Percebeu que a gente pode quebrar o valor? Então, isso é variável quantitativa, porque é número, e contínua, porque ela pode ser quebrada. Portanto, verdadeiro também. As variáveis quantitativas podem ser classificadas em ordinais ou nominal? Esse é um exemplo. Nós podemos classificar as quantitativas como discretas ou contínuas. As qualitativas como ordinais ou nominal. Tá? Por exemplo, o que significa uma qualitativa nominal? Para que time você torce? Eu torço para o Flamengo, para o Vasco, para o Corinthians, para o Inter, para o Grêmio. Isso é qualitativa nominal. Tá? Agora, quando nós falamos em qualitativas ordinais, por exemplo, uma queimadura. Uma queimadura pode ser de 1º, 2º ou 3º grau. Tá? Então, isso são variáveis qualitativas e não quantitativas. Portanto, essa aqui é falsa. E a última, as variáveis quantitativas contínuas são expressas por histogramas. Cada barra representa um intervalo de valores e, como eles são contínuos, as barras precisam ser agrupadas. Sim, né? Então, quando nós estamos trabalhando com variáveis quantitativas contínuas, isso significa dizer que nós vamos precisar organizá-las em histogramas, tá? Que a gente já vai verificar o que significam esses histogramas. Por quê? Porque um dos exemplos que a gente pode representar é a altura. Então, uma pessoa mede 1,65, outra mede 1,67, outra 1,68. Então, a gente vai representar esses valores naquilo que a gente conhece como sendo uma representação através de histograma, em que a gente representa colunas, tá? Que são juntinhas aqui, e elas representam isso porque onde uma termina, a outra começa aqui. Tá? Então, isso é o que a gente chama de histograma. Portanto, a última também é verdadeira. Olhando nas alternativas, nós vamos verificar que a letra B é aquela que corresponde. V, V, F, V.